Glória a Deus, boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor, amém, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Hoje nós estamos celebrando ao Senhor, duplamente, porque hoje o mundo celebra, a Páscoa. E eu percebi que quando eu era mais criança, enfim, a gente se ouvia muito falar realmente em coelhos, em chocolates. E hoje todo mundo celebra a Páscoa. Se você vai no Instagram, todo mundo coloca uma foto de Jesus na cruz ou de Jesus fora do sepulcro. Mas o que realmente significa a Páscoa para nós? Será que o mundo celebra realmente a verdadeira Páscoa? Será que o mundo entende realmente o que é a Páscoa? Porque a Páscoa não é somente a ressurreição de Jesus, ela é uma promessa. Ela é uma promessa em que vivemos. Jesus, ele foi morto no meu e no seu lugar. Mas a Páscoa foi celebrada há muito tempo antes de Jesus nascer. A gente vê que no Antigo Testamento, quando o povo estava preso, foi celebrada a primeira Páscoa, com outro propósito, mas com a mesma intenção. E hoje, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, quando nós nos sentamos à mesa com Jesus, é para nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus é a nossa esperança. Ele morreu, sim, mas ele está vivo. E eu queria convidar as 4 pessoas que eu simplesmente chamei para vir aqui na frente. Por favor, por gentileza. Pode ficar os 2 primeiros aqui e os 2 últimos lá do outro lado. O Royal, assim, vocês não perdem a barra de fazer tudo em cima da hora. Senão hoje eu fiz de propósito mesmo. Glória a Deus. A gente vai ler alguns versículos que, para entendermos o propósito, o que aconteceu na história de Jesus. Pode só falar o livro, o versículo e ler. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele nos foi dado e também nos foi tirado. Não consigo. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. E esse parecia o nosso fim, irmãos. Você imagina a sexta-feira mais silenciosa que viveram os discípulos, viveram os pais de Jesus? Se a gente parar para imaginar a tristeza que eles estavam sentindo naquela hora, porque eles estavam inseguros de tudo que ia acontecer. Hoje nós já sabemos, mas eles estavam tão inseguros. Mas ao terceiro dia, irmã Eliane. Mateus 28:6. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Você pode celebrar isso. Nosso Jesus está vivo. A tristeza que eles sentiam naquela sexta-feira, irmãos, foi transformada em alegria. Ele está vivo. E Ele nos fez uma última promessa. Aleluia. João 14:3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estajais
vós também. Amém, aleluia. Tudo teve um propósito. Ele nos foi dado. Ele faleceu, ele morreu por nós. Mas ele ressuscitou. E um dia ele vai voltar. Esse é o propósito. Amém, irmãos, obrigada. Deus abençoe. Esse foi o propósito. E ao pensarmos que aquele lugar que foi preparado era para mim e para você, vamos colocar de pé. Senhor, nós não sabemos como te agradecer. Nosso coração hoje, Senhor, celebra algo tão importante para nós. Nosso coração hoje está tão alegre, está tão feliz. Porque nós cremos num Deus ressuscitado, em Jesus ressuscitado. Nós não cremos que tu estás morto, pendurado numa cruz. Mas nós cremos, Senhor, que tu ressuscitaste, que tu estás vivo e tu estás neste lugar. Todo pecado tu levaste sobre ti. Toda dor, toda angústia foi levado por ti naquela cruz, Senhor. Uma cruz que era somente para mim. Uma cruz que eu deveria levar, mas tu levaste por mim. Eu não sei como te agradecer. Eu não sei como te agradecer, Senhor. Mas por isso estamos aqui para celebrar, para te adorar, para exaltar o teu santo nome. Porque tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de receber toda honra, toda glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. Nós queremos te exaltar. E nós queremos declarar que tu estás vivo. Vivo em nós e através de nós, Jesus. Nós queremos declarar que tu estás vivo com a nossa vida, para que todos vejam que tu não és um Deus morto, mas tu estás vivo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nessa hora. Aleluia. Celebramos a ti, Jesus. Nós celebramos a ti, Senhor.
Obrigada, Jesus. Obrigada, porque aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para mim, Jesus. Oh, não foi por merecimento. Não foi. Eu não merecia o teu amor, Senhor. Eu não merecia, mas tu me alcançou, me resgatou, me deu uma nova vida, uma nova vida. Oh, escandaloso amor tu tens por mim. Escandaloso amor tu tens por mim, Senhor. Ele foi julgado em meu lugar e hoje eu tenho vida. Ele foi lugar e hoje eu tenho vida. Escandaloso, escandaloso amor que me encontrou e hoje eu tenho vida. Escandaloso amor me encontrou e hoje eu tenho vida. Condenado Obrigada, Jesus. Aleluia. Ele venceu por nós. Por sua graça nós estamos aqui. Porque a sua graça nos alcançou. Você crê nisso? Vamos celebrar o nosso Deus. Aleluia. Quem quebra o jugo
libertou. Traz paz ao homem em meio ao caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, é como um sol, sua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Obrigada, Senhor. Nós te adoramos. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro. Aleluia. Só Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno, digno, digno. Maravilhosa graça, maravilhoso amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou, me deu a sua vida e hoje livre sou. Jesus, eu canto porque me libertou. Oh, aleluia! Estamos livres em Ti, Senhor. Obrigada pela Tua graça maravilhosa. Oh, aleluia! Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono dos céus. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro
Adoramos por quem Tu és, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, e nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está.
está vivo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vocês podem sentarem. Aleluia. Hoje é a Páscoa, como todos já sabem. E também é culto de ceia, né? É um culto mais do que especial para nós, uma época especial para nós cristãos. Eu estava buscando ao Senhor em oração e pedindo a Deus uma palavra em torno da Páscoa. Mas a igreja bem sabe o que é Páscoa, então meu coração não ardia quando eu lia o texto referente acerca da Páscoa. E eu fazendo a leitura e pedindo ao Senhor, o Senhor me leva até essa passagem que a gente vai ler. Obrigado. E nessa passagem, então, o meu coração ardeu e eu entendi que era o que o Senhor queria que fosse falado esta noite aqui. Antes de nós lermos a palavra, eu queria fazer uma pergunta para você, mas você não precisa responder, responde para si mesmo. Quem hoje cometeu pecado? Não precisa responder, não precisa levantar a mão. Você cometeu pecado hoje? Se eu pedisse para alguém levantar a mão, certamente levantaria. Mas nós, sendo pecador, viemos no culto para ouvir a palavra do Senhor. E nós olhamos para dentro de nós. Isso não te constrange? Nos constrange. Como que pode, irmãos, um Deus tão lindo, tão limpo, tão maravilhoso, tão bondoso, vai escolher eu e você que somos tão pecadores? Como que esse Deus tão maravilhoso vai escolher eu e você que quantas vezes nós negamos Jesus? A resposta é amor. E Ele nos ama mais do que a gente pode imaginar e mais do que a gente pode mensurar. Amém. Vamos ler o texto da palavra do Senhor. Mateus, capítulo 26, versos 57 ao 75. Eu pedi para colocar aqui no projetor a mesma tradução da minha Bíblia. Mateus 26, 57. Diz assim a palavra do Senhor. E os que prenderam Jesus levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, aonde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procurava algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus:
nada responde ao que estes dipõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou! Que necessidade temos mais de testemunhas? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Verso 69 diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Senhor Deus, eu estou aqui diante da tua noiva para falar a respeito da tua palavra, Senhor, num momento tão oportuno. Eu sei que nada de mim, mas tudo de ti. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Fale aos nossos corações e coloque em cada coração aqui presente um espírito de quebrantamento. E que possamos meditar na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Neste sermão, irmãos, eu coloquei como título: acredite nas promessas. O que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele disse, Ele vai fazer. E ninguém vai impedir ou dizer para Ele não fazer, porque ninguém é maior do que Ele. Ele vai cumprir. Ele disse no texto que a gente leu, no versículo 64, ele diz: respondeu-lhe: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem. Ou seja, num determinado momento, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso. E também muitos vão ver ele vindo sobre as nuvens. Esta promessa, irmãos, ela é iminente. Ela vai acontecer. Não tem como escapar da promessa do Senhor Jesus. Ser traído por um amigo deve ser algo muito doloroso. Judas virou um sinônimo de traição. Ninguém coloca o nome de um filho de Judas, porque ele virou um sinônimo de traidor. Enquanto a Pedro, e deixa eu abrir um parênteses aqui, tem um Pedro, amigo meu, sentado aqui, trabalha junto com a gente lá. Ele disse: olha, eu vou na tua igreja, só me passa a localização que eu vou. E ele está aqui, homem de palavra. E, coincidência ou não, hoje vai falar muito no nome de Pedro. Então, Pedro, ele, enquanto muitos pais colocam o nome do filho de Pedro, mas Pedro também traiu Jesus. Judas traiu Jesus
por 30 moedas de prata. Pedro traiu Jesus 3 vezes. E o pior de tudo, Pedro, ele se assenta num lugar onde não era para estar. Pedro se reúne com pessoas que não era para ele estar naquele momento. Pedro não deveria estar ali, aonde ele estava. Pedro, ele deveria escutar a voz do nosso Senhor, quando Jesus disse, em alguns versículos anteriores, lá no Getsemane, Jesus falou: Pedro, vamos comigo, fique em oração, e eu vou me afastar um pouco. E você conhece a passagem, quando Jesus se afastou um pouco, orou a Deus, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E quando ele volta, ele vê Pedro e os outros 2 discípulos dormindo. Então Pedro era para estar naquele momento vigiando com Jesus Cristo, e não estar onde ele estava, no lugar onde não era para estar. E a gente vai entender isso um pouco adiante. A traição de um e a traição de outro. Todos traíram Jesus. Pedro, diante de uma conversa com o Criador, Pedro falou em alguns momentos antes dessa leitura, dizendo: olha, Jesus dizendo: olha, vocês vão se escandalizar porque o Filho do Homem, ele vai padecer, vou morrer. E Pedro disse que não era para ele passar pela morte. E naquela conversa, Jesus disse: não, eu vou passar. E de repente Pedro disse: olha, eu vou contigo, até onde for eu vou contigo. Ele bateu no próprio peito, confiando em si mesmo, dizendo para si mesmo: não importa, contigo eu irei até a morte se preciso for. Autoconfiança em si mesmo. E Jesus disse: Pedro, tu não te conhece como tu acha que te conhece. Tu não te conhece como pensas que te conhece, Pedro. Não fleta com o pecado, não tenta disputar ou medir força com a tua carne, Pedro. Porque certamente tu vai perder. Tu não vai conseguir, Pedro. E ele disse: eu vou. Contigo eu vou. Não importa, contigo eu vou. Ele não sabia o que lhe aguardava. Ele não sabia o que lhe esperava. Jesus fala lá no Getsemane, naquele momento de agonia que ele estava passando, por conta do meu e do teu e do nosso pecado, que está pronto a ser impregnado nele, colocado nele. Diz a palavra de Deus que Deus agradou moer o próprio filho. Como, irmãos, que um pai vai se agradar em moer o próprio filho? Ver o filho sendo moído, diz a Bíblia que agradou a Deus moer o próprio filho, porque Deus, ele não está preso num tempo, ele vê o além, o resultado daquela dor que o filho sentiria. Ele via eu e você, apesar de algum momento da nossa caminhada, o negar, apesar de algum momento da nossa trajetória, nós render ao Senhor Jesus uma negação, ou uma insatisfação, ou uma falta de crença. Apesar dele ter visto isso, ele olhou para você e viu o que nós ainda não vimos, apesar de nós já ter visto aonde nós vimos, mas ele viu além, aonde eu e você vamos chegar, qual o resultado da morte do filho. Então isto é amor. Não tem outra explicação.
de agradar ao filho e moer o filho, porque é amor em ver aonde nós vamos estar, aonde nós vamos chegar num futuro tão próximo. Qual é o teu fim, qual é o meu fim, onde nós vamos estar daqui a 100 anos. Deus já te vê daqui a 100 anos. Deus já nos vê daqui a 100 anos. Naquela noite, Jesus estava concedendo a Judas a oportunidade de desistir, de cometer um pecado tão sinistro, no verso 24 do mesmo capítulo 26, que diz assim a palavra do Senhor. 26, 24. Jesus está falando para Judas: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Judas ouviu essas palavras do Senhor Jesus, esta mesma repreensão que Jesus deu a Pedro, dizendo: Pedro, tu não te conhece, tu não sabe, não tenta ser tão exposto, não te dispõe, não tenha uma autoconfiança de si próprio, Pedro. Tu não te conhece. Essas mesmas palavras de impacto, de dizer assim, de declaração, ou de, me fugiu o nome da palavra, dele se acordar, dele dar em si se acordar. Ele estava dizendo para Judas: olha, eu vim para que isso aconteça, mas certamente existiria, irmão Wagner, outra maneira de Jesus passar pela cruz, sem ter que Judas ter cometido a traição. Mas apesar dele ter cometido a traição, a resposta de Judas não foi a mesma resposta de Pedro, diante do que ele olhou para dentro de si. Judas, ele olhou para dentro de si, ele viu Jesus falar aquelas coisas, aquilo não deu um impacto no coração dele, não mudou a postura dele, não deixou ele triste, não deixou ele pensativo, porque ele já tinha decidido dentro de si que ele ia trair o Criador de todas as coisas. Judas, ele sai da presença do Senhor. E o interessante é que, se a gente lê alguns textos antes, irmãos, ali no Getsêmani, no verso 46, Jesus diz assim, ó: levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ou seja, Judas não estava com eles, saiu da presença. E quando ele sai da presença do Senhor e comete aquela atrocidade, ele não busca o Senhor, ele não volta para o Senhor, e ele não se arrepende verdadeiramente. E é aí que está, irmãos, o nosso erro. E é aí que está o nosso pecado. Quando a gente trai o Senhor, e nós o traímos ao Senhor tão facilmente, a gente pode olhar para essa passagem e dizer assim: mas Pedro, ele viu tantas coisas, Pedro viu tantos milagres, Pedro foi o único que desafiou a lei da física e caminhou sobre as águas, como que este homem pôde cometer isso? Não é diferente de mim, de você, que nós conhecemos a palavra, nós lemos todas as passagens, nós entendemos ela de capa a capa, está tudo exposto para nós, e mesmo assim, nós o traímos muitas vezes. Mas o grande erro é que quando a gente trai o Criador, a gente segue os passos de Judas. O que Judas fez? Ele foi até o sumo sacerdote e disse: pequei contra sangue inocente. E o sumo sacerdote, que não estava nem aí para nada, disse: que tenho eu com isto? Isto é contigo? Ao invés dele ir aos pés do Senhor e se prostrar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, pequei contra o Senhor, denunciando o sangue inocente, me perdoa. E certamente Jesus o perdoaria, abraçaria e beijaria ele, dizendo: eu te perdoo, meu filho.
Mas a Bíblia diz que ele foi se enforcar. Jesus é levado diante do sumo sacerdote. Levantou-se testemunhas falsas contra Jesus. Muitas testemunhas falsas. Tentando achar em que acusar, em que levar ele à morte. Achando uma brecha para poder matar Jesus. E eles não encontraram, até que chegou 2 testemunhas falsas dizendo: olha, nós vimos ele dizer que derrubaria o templo e em 3 dias o edificava. A gente conhece que Jesus não estava falando do templo físico. Ele estava falando dele. Então o sumo sacerdote se levanta e diante daquelas testemunhas falsas, o sumo sacerdote com voz de autoridade começa a questionar Jesus. Onde Pedro estava? Pedro não deveria estar ali. Porque se nós lermos no Evangelho de Lucas, a partir do verso 22, Jesus, quando é pego no Getsemane, Jesus disse assim: me pegaste, então deixa eles irem para suas casas, deixa eles irem, libera eles. Então, o que a gente entende era que para Pedro não estar ali naquele lugar, naquele momento, era para ele ir embora. Mas Pedro, ele segue para ver que fim dá. E o texto nos diz que ele está junto com escarnecedores. Que ele estava junto com pessoas que não eram dignas de um homem como ele está no meio. Isso não te soa, às vezes, familiar para você? Você foi separado, foi selado com o sangue do Cordeiro. Você tem um nome escrito no livro da vida. Há uma coroa lá no céu com o teu nome já escrito nele. Então você não é qualquer um, você não é qualquer uma. Deus está dizendo para mim e para você, você não deve estar em alguns lugares aonde você ainda vai. Não se deve estar no meio dos escarnecedores. Salmos capítulo 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O Senhor está dizendo: irmãos, em nome de Jesus, escuta isso e guarda no teu coração, crava na tua mente, abrace com todas as forças, cadeia no cadeado do teu coração e esconda isso para você. Não deixe ser influenciado na roda dos escarnecedores, aonde muitas das vezes você vai. Deus está falando com alguém aqui: sai de lá. Você não vai conseguir influenciar aquelas pessoas sozinho. Muito pelo contrário. As pessoas, a massa, e quando você está no meio da massa, é você que vai ser influenciado. Deus está alertando a igreja. Numa noite de ceia, num domingo de Páscoa, Deus está nos alertando, porque não tem mais tempo a perder, meus irmãos. Você não vai conseguir influenciar ele sozinho. Sabe por quê? Porque a gente é igual a Pedro muitas vezes. Jesus disse: Pedro, vigiai e orai comigo. Pedro deveria estar vigiando e orando, mas o que ele fez? Ele dormiu, porque os olhos dele estavam cansados. Ele estava cansado, irmão. Luciano, está dizendo então que não é para a gente dormir? Você é inteligente, você sabe do que eu estou falando.
nós estamos aqui lendo a palavra do Senhor e aplicando para a nossa vida. Vigiai e orai. Vigia e ora. Não durma. Não durma. E se dormir, irmãos, não se meta como um super-herói achando que pode tudo. O inimigo das nossas almas, ele não brinca, ele não dorme, ele não descansa, ele não pega férias, não tem feriado para ele. Ele arquiteta planos, ele é um ser inteligente, porque existe muito tempo além de nós. Ele é um ser inteligente que arquiteta planos para te tirar da presença de Deus, para nos distrair, para nos colocar em momentos de distração, em momentos de estarmos desligados, desconectados, em momentos em que estamos vulneráveis. Ele começa a jogar seta, ele começa a falar, ele começa a criar, ele começa a moldar plano. E se a gente não estiver vigiando, vigiai e orai, porque não sabeis. Na sexta-feira que a gente estava aqui orando ao Senhor, a palavra de Deus falou ao nosso coração, em Marcos capítulo 13, dizendo: vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Está dizendo no verso 37, dizendo: o que porém vos digo a todos, vigiai. Vigiai, irmãos. Você não pode ouvir essa palavra que eu estou falando aqui e simplesmente, irmãos, não botar em prática. Alguns de vocês vão ouvir e vão ficar martelando no coração, vão ficar, como diz os pentecostais, mastigando a palavra de Deus e vai ficar saboreando elas, mas infelizmente, alguém não vai dar crédito. E é triste. É triste porque a pessoa que possivelmente pode estar no nosso meio, eu espero que não, mas é possível que tenha alguém que não dê crédito dos quais aqui estão. E vem domingo após domingo no culto, como se fosse simplesmente um rito. Eu vou lá para dar um descarrego, para dar uma aliviada no que tudo que eu fiz. Não é, irmãos. É o Senhor nos alertando para o que está por vir. E o que está por vir não é nada agradável para aqueles que não vigiam, mas para aqueles que estão em vigilância. Mesmo que é desagradável, torna-se agradável, porque o desagradável, junto com Jesus, não dá para se notar que é desagradável, porque na presença do Senhor, cobre qualquer desagrado, qualquer tristeza, qualquer dor, qualquer desânimo, fica tapado, porque, irmãos, Jesus é mais do que tudo. Ele que nos supre, Ele que nos completa, Ele que nos enche, Ele que nos abastece. Nós cheios do Espírito Santo, nada de fora consegue oprimir, porque está cheio. Mas se estiver vazio, é fácil de dobrar, é fácil de jogar no chão, é fácil de pisar. Então Deus está falando comigo e contigo esta noite: vigiai. Vigiai. E orai. Não se acha um super crente porque você conhece alguns textos da Bíblia. O Senhor alertou a Judas e alertou a Pedro, e esta noite Ele também nos concede a mesma oportunidade. Vigiem. Não saia da presença de Cristo Jesus. Olhe para Jesus. Não desvie o olhar dele. Pedro, irmãos, ele se igualou aos escarnecedores. Eles acenderam um braseiro e Pedro se colocou no meio deles para se aquecer, diz o texto. E ele se aquecendo no meio deles ali, não ficou tão visível a diferença.
E as pessoas trazendo testemunhas falsas contra Jesus, ele nem sequer esboçou, ele omitiu, ele se calou. Se nós lermos o texto e estudar essa passagem, nós percebemos que o pecado de Pedro foi até maior do que o de Judas. Porque pecado não tem tamanho, mas se a gente ler, a gente vai entender, na nossa visão pobre, a gente entende que Pedro pecou tanto quanto, ou mais, porque ele omitiu no momento que era para dizer não. O que você está dizendo não é verdade. Ele deveria se levantar como um homem de Deus, porque ele era um homem de Deus, e dizer não, mas alguma coisa oprimiu ele, porque ele se sentiu um super crente, mas ele viu que não era tudo aquilo. E ele, irmãos, a gente leu no texto, que num determinado momento, quando um homem diz não, tu é um deles, o teu jeito de falar te denuncia. Então olha o que ele fala, meus irmãos. Ele pragueja. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço este homem. E imediatamente o galo canta. Alguns estudiosos dizem que até dias depois de Pedro já ser restaurado, quando teve aquela conversa da pesca maravilhosa, quando Jesus já estava ressurreto, e Pedro disse, que o Senhor disse: Pedro, tu me amas? E ele, na mesma maneira que ele negou Jesus 3 vezes Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me ama? Te amo. Pedro, tu me ama? Te amo. Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabe todas as coisas. A bem da verdade, eu achava que te amava, mas eu não te amo tanto como eu achava que te amava. Mas Pedro, depois de ter ouvido as palavras do Senhor, que ele se recupera, porque ele se entristece, e até quando, tempos depois, diz alguns historiadores, que Pedro, quando via um galo cantar, mesmo depois de restaurado, ele chorava. Porque quando Jesus disse: Pedro, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, Pedro, tu vai me negar. Então a gente conhece, ele bate no peito e diz: jamais farei isso. E quando o galo canta, ele se lembra das palavras do Senhor Jesus. E no Evangelho de Lucas diz que quando ele pragueja, ele jura. Talvez as palavras dele, vão parafrasear aqui, talvez diz assim: eu não conheço esse homem, que a maldição caia sobre mim, se eu estiver mentindo, eu não conheço ele. Diz que Jesus olha para ele, e o olhar de Jesus, que poderia ser um olhar, irmãos, de condenação, poderia ser um olhar para Pedro dizendo assim: eu não te disse, seu miserável? Eu não te falei para ti que tu és um pecador, que tu não é nada? Agora vai, te lasca todo aí. Não. Apesar dele praguejar, apesar dele omitir, apesar dele estar no meio dos escarnecedores, apesar dele negar 3 vezes, Jesus olha para ele com amor. E o olhar de Jesus diz tudo. E Pedro vê o olhar de Jesus e chora amargamente. Que resposta, irmãos, você tem dado quando você trai Jesus? Você pode dizer: Luciano, não fala isso, eu nunca traí Jesus. Trai, irmão. Não tem nenhum super crente aqui. Você trai. Nós o traímos Jesus tão facilmente. Traímos Jesus quando estamos na roda de escarnecedores. Traímos Jesus muitas das vezes falando o que não se deve falar.
traímos Jesus quando alguém olha para você e não vê a santidade de Deus na tua vida. Nós não o denunciamos quem somos. Nós estamos misturados no meio de todo o mundo. Parece que não somos diferentes e nós somos diferentes. Que resposta você dá diante dessa situação? Você não tem um sentimento de choro? E você pode dizer para dentro de você, eu acredito que alguns até já falaram, irmãos, não, Luciano, eu não tenho esse sentimento de choro. O que eu faço? Por não ter esse sentimento de choro, do que tu está dizendo, que eu gostaria de ter, o que eu faço? Eu vou te dizer, eu vou te dar aqui o antídoto, e em nome de Jesus, toma posse disso. O que eu faço, Luciano? Ore mais. Jejua mais. Não perca tempo com coisa fútil. Ore mais. Esmurra o teu corpo, como disse o nosso irmão Paulo. Eu esmurro o meu corpo para não cometer o que ele quer que eu cometa. Não faça. Ore, igreja. Ore em nome de Jesus. Se tu não tem esse sentimento, busca como um tesouro perdido. Busca com todas as tuas forças. Ore mais. Jejua mais. Leia mais. Te comunica com pessoas que leem a Bíblia. Converse mais com pessoas que estão cheias do Espírito Santo. Busque a presença de Deus com todas as tuas forças, enquanto ainda há tempo. Não flete com o pecado. Se você fizer isso, certamente vai perder. Não lute contra o teu corpo de mãos vazias, mas te equipe, te fortaleça, te encha da presença de Deus. Não falte um culto por coisas bobas. Não deixe de vir ouvir a palavra de Deus, porque às vezes, irmãos, eu já vi pessoa dizer, eu não vou porque Deus não fala. Deus falou, Deus falava, mas Deus não fala. Não vê Deus falar, porque não está em comunhão com Deus. Não vê Deus falar, porque não ora. Não vê Deus falar, porque não busca. E se não busca, não acha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Como agora, Deus está me usando para falar contigo. Não era o que eu queria ouvir, Luciano. Isto é amor. Amor. Deus, o nosso Pai, não quer que ninguém pereça, mas quer te entregar a coroa. Mas quer dizer naquele grande dia, vinde, bendita de meu Pai. Vem, bendita de meu Pai. Vamos sentar na mesa. Vamos cear juntos. Vamos cantar, entoar louvores. Porque agora não é a mesma coisa. Agora é diferente. A minha presença é completa. Então vinde, bendita de meu Pai. Deus quer te ver lá naquele dia. Te ver lá naquele dia. Não perca tempo com coisas que não edificam, irmãos. Não te influencia, não se deixa ser influenciado. Quantas vezes eu vi a voz do Espírito Santo falar no meu coração. Isso, irmãos, só quem sentiu, para poder entender. Porque se eu explicar, não vou conseguir fazer você entender. Mas só quem sentiu. Momento de eu estar dormindo, e uma voz no meu coração dizer, levanta. Mas falou, irmão, tão claro, que parece que falou no meu ouvido, e eu acredito que falou mesmo, dizendo assim, levanta, vai orar.
Ah, que saudade de ouvir a voz de Deus. Como é lindo ouvir a voz de Deus falar no teu coração. Que maravilhoso, irmãos, Deus te tomar e dizer, vai lá. E dá para Ele isso que eu toquei no teu coração. Irmãos, não tem alegria maior do que ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. Arrepiou. Não tem coisa melhor. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Judas deveria dar valor a essas palavras e ficar perto de Jesus. E não desabafar para os religiosos, mas sim para Cristo Jesus. Só nele a vida. O pecado ou a traição nunca é previsível, mas progressivamente começa com os pensamentos. Já nos alertou o nosso irmão Tiago, que disse, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Um pastor chamado Wiley, quase deu um nó na língua, disse, as pessoas quando caem publicamente, ela já havia caído há muito tempo interiormente. Ele também fala, ou a árvore quando cai, no seu interior já haviam há muito tempo deteriorização. Ela não cai do nada. No caule dela já havia uma deteriorização muito grande. Um homem, quando ele cai publicamente, interiormente ele já tinha caído. Então hoje, irmãos, se há algum homem que interiormente, ou um homem ou uma mulher de Deus que interiormente está se sentindo no chão, é momento de você meditar nessas palavras, pedir perdão a Deus e se reconciliar com o Senhor enquanto ainda há tempo. O Senhor está dizendo para ti, tu ainda não conhece o que eu tenho para te oferecer. E para conhecer o que o Senhor tem para oferecer, irmãos, tem que estar aos pés do Senhor. Em oração e jejum, esmurrando o corpo, dizendo para a carne, quem manda aqui é eu. Em nome de Jesus, tu não vai me tirar da presença de Deus. Vamos lá, hoje está todo mundo reunido lá, vai ser legal, vai ser uma brincadeira. Não, hoje é dia de culto de ceia, eu vou para o culto. Não, cara, tem culto todo domingo, para quê? O que adianta? Tu pode faltar um, o diabo é sujo. E às vezes é nessa tua não ida. Não, hoje eu vou no culto. Eu quero ver o que o Senhor vai falar comigo. Se você estiver na sua casa, num domingo de manhã, se acordar pela manhã e dizer, Senhor, hoje eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Ore, peça a Deus, fala Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu ando tão fraco, tão fraca, fala comigo. Eu tenho certeza que Deus vai falar. Porque Ele te ama. Você já disse alguma vez, eu não conheço esse homem. Alguém já te perguntou, tu é crente? Em algum momento tu disse assim, não sou crente. Não, eu acho que nunca ninguém falou isso. Eu creio que quando alguém pergunta, tu é crente? Glória a Deus, eu sou crente. Louvado é o nome do Senhor. Você não podemos ter vergonha disso. Eu acho que eu já falei uma vez aqui que eu fui num restaurante e cheio de gente. Peguei o prato de comida, coloquei na mesa. E de novo o Espírito Santo falou, ora pelo teu alimento.
E eu olhei em minha volta, gente para lá, gente para cá, e parece que todo mundo estava olhando para mim. Aí eu peguei, não, eu não vou orar. Me perdoa, Senhor. Só falei dentro de mim, me perdoa, não vou orar. Mas por que, cara, que eu não orei? Eu não consigo entender, irmão Luiz. Ainda por que eu não orei aquele dia? E quando eu pego o primeiro garfo e coloco na mesa, sem querer eu olho no canto, tinha um moreninho assim, orando. Estava nem aí para quem estava em volta. É como se eu tivesse levado uma bufetada. Pega. Uma vez eu estava aqui dentro e senti no meu coração de falar algo para a igreja. E eu não falei, eu não sei porquê também, mas não falei. Quando eu saí lá na rua, uma irmã me pegou pelo braço. Meu irmão, o que eu estou falando aqui é fiel e verdadeiro. E não tem como ser coincidência. Senti de falar, não falei. Acabou o culto, estou indo embora. Quando eu estou saindo, a irmã me pega no braço e diz assim: o Senhor te disse, quando Ele mandar tu falar, tu fala. O que você faria naquele momento? É coincidência? Jesus fala. Deus fala. Quando você se colocar na brecha, Ele vai te usar. Deus fala. O Senhor está nos alertando nesse momento que vamos ceiar agora. Nós vamos ceiar agora. O Senhor está nos alertando. Medite nessas palavras. Busque pôr em prática com todas as tuas forças. Então tu vai ver o que eu tenho para ti. Então tu vai ver o que o Senhor tem para ti. Se você ainda não entregou a vida a Cristo, o Senhor te chama, entrega o teu coração ao Senhor. Então tu vai ver o que o Senhor tem para ti. Tu acha que tu é feliz, tu acha que as coisas que tu tem, que tu faz, é bom, é felicidade, então tu não conhece o que é felicidade. A felicidade maior que existe é estar aos pés do Senhor Jesus. Não tem como ter felicidade maior. Como eu disse, uma dificuldade não é dificuldade quando eu estou com Cristo. Porque a dificuldade não mais me abala. Como eu falei, Pedro deveria ter orado e não dormido quando acompanhou Jesus no Getsêmani. É mais fácil negar a Jesus do que imaginamos. É fácil negar a Jesus. E a única saída para não cairmos nesta tentação é a oração. É acreditar no poder, é vigiar, é fugir do lugar de tentação. O que porém vos digo, digo de novo: vigiai. Não há tentação tão grande que o amor de Cristo, implantado em nossa alma, não possa perdoar. Devemos crer nas promessas de Jesus. A graça de Cristo é o maior do que todos os pecados e todas as traições. A graça de Cristo é muito maior do que qualquer pecado e do que qualquer traição. O Senhor te ama, meu irmão. O Senhor te ama, minha irmã. Confie nessas palavras. Confie no Senhor Jesus. Amém? Guarde no teu coração essas palavras. Vamos cear? Pode a banda se posicionar. Glória a Deus. Aqueles que são batizados, que eu acho que todos são da casa, mas se alguém que eu não vi nos visita e é de outra igreja, se tiver em comunhão com a sua igreja, pode participar? Participe.
quando você for cear, medite nessas palavras. O que o Senhor falou contigo, comigo, com nós. E busque, irmãos. As pessoas que estão escolhidas para distribuir a ceia podem se posicionar. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Glória a Deus. Na última ceia do Senhor com os discípulos, antes dele ir para a cruz, diz o texto em Mateus, no capítulo 26, e no verso 26, tomou Jesus um pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos orar?
Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Não deixa, Senhor, nós esquecermos dessas palavras. Não deixa, Senhor, nós sermos distraídos. Não deixa nós negarmos o Senhor. Não deixa nós omitir. Não deixa nós nos envolver na roda dos escarnecedores. Mas que possamos com amor e entendimento da tua palavra participar desse momento, desse memorial. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor escuta as nossas orações. Eu sei que o Senhor olha para dentro de nós e conhece cada um de nós. Mas o Senhor nos olha, assim como olhou para Pedro, com amor. Não com condenação, mas com amor. Nos ajuda, Senhor, a crescer na fé, na graça, no conhecimento e no amor. Obrigado por podermos estar participando, Senhor, estarmos participando deste memorial, deste momento. Só o Senhor na nossa vida. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Podemos participar. Glória a Deus. Se assente por um momento, igreja. Se assente por um momento. Tenha um coração grato ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez na vida de cada um. Seja grata, valorize esse momento, não se envergonhe do Evangelho, valorize o teu chamado. Jesus te ama, Ele nos ama. O meu desejo é que cada um de vocês seja muito feliz, tenha um ótimo final de Páscoa. Não esqueça das palavras que foram pregadas aqui. Não esqueça, irmãos. Não te distraia. Amém? Acho que tem recado para dar. Amém? Ali está. Isso. Conferência do Aviva, está ali a data, né? Não tá? 18 e dia 25 de abril. Irmãos, Conferência Jovem, 18 a 25 de abril. Todos devem estar aqui louvando, se alegrando, prestigiando o momento. Todos têm o dever de convidar alguém para vir participar desse momento, em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Vamos então para casa. Vamos encerrar. Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Feche teus olhos. Estenda as mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Dia ao